Aí nas outras cidades, como é que foi Parnaíba, Picos, Floriano, enfim, Timon. vereadores Timon, como é que está essa situação? Vamos começar por Timon, né? Nossa vizinha, nossa co-irmã, a cidade de Timon, que teve uma eleição, eu diria, surpreendente. Viu, Temos audiência grande, inclusive, em Timon. A nossa audiência é muito grande, né, na cidade de Timon. E a eleição ontem em Timon teve um desfecho surpreendente, né? Ao contrário aí do que apontava a maioria das pesquisas. O candidato Rafael venceu a disputa, né? Venceu com 44% dos votos a disputa pela prefeitura da cidade de Timon, no Maranhão. A prefeita Dinaí Veloso, que disputava a reeleição, obteve 39% dos votos e ficou na segunda colocação. Em terceiro lugar ficou o ex-deputado e ex-vereador Henrique Júnior, que com 14.616 votos obteve aí 15,79% do eleitorado. A candidata a doutora Gilcimar, do Partido Novo, teve apenas 369 votos. O candidato Rafael, após ser eleito, agradeceu o apoio dos timonenses, né, e fez uma avaliação da campanha e também apresentou os projetos, né, que deve adotar logo no começo da gestão. A cidade de Timon, viu, João, que sempre tem a tradição de eleições disputadas, e essa, mais uma vez, uma eleição disputada com um final, eu diria, surpreendente, né, pelo cenário que a gente acompanhou. Inclusive, João, coloca aqui mais um ingrediente nessa situação de Timon, né, que você pode até comentar, o desempenho do candidato Henrique Júnior, que nas últimas semanas apresentava um crescimento nas pesquisas e, de certa forma, embolou um pouco a disputa, né? E ele e o candidato Rafael disputavam o mesmo eleitorado, né, da oposição à prefeita Dinaí Veloso, mas no final da apuração o candidato Rafael acabou vitorioso. Isso mesmo, Natan. A gente teve, obviamente, uma eleição acirrada em Timon, mas não no nível que foi em 2020, quando a prefeita Dinaí ganhou com diferença pequena ali, menos de 300 votos de diferença. Ontem a gente teve 41.086 votos para o Rafael e 36.474 para a prefeita Dinaí, ou seja, uma diferença aí de quase 5.000 votos. Para a tradição de Timon, é uma diferença considerável. E aí a gente tem a vitória do grupo de oposição, liderado por Rafael. É bom lembrar que Rafael fez sua carreira política no grupo, né, do líder Chico Leitoa, Luciano Leitoa, e ao tomar caminho solo nos últimos anos, ele acabou comprando aí essa briga, e ontem foi o dia em que ele venceu, né, o grupo onde ele construiu sua carreira política. Teve o apoio fundamental do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Foi o candidato do governador Carlos Brandão. Sim, ele era o líder do governo na Assembleia Legislativa do Maranhão, então isso realmente fez a diferença. E o governador Carlos Brandão esteve em Timon em algumas oportunidades. Várias vezes, né, demonstrando exatamente que ele queria o Rafael na gestão do município. É bom lembrar que Timon é um dos municípios mais importantes do Maranhão, e essa vitória surpreendeu ao final, porque a gente vinha numa conjuntura de disputa muito acirrada, mas sempre com a prefeita Dinaí tendo uma diferença, né, em vantagem, o que ontem não se consolidou. Pelo contrário, o Henrique Júnior teve uma votação expressiva, porque 14.600 votos é uma votação expressiva, é uma liderança respeitável na cidade de Timon. Agora a vitória de Rafael muda totalmente os rumos administrativos da cidade, leva o grupo, né, liderado aí por Chico Leitoa e Luciano Leitoa, para a oposição e, obviamente, refletir um pouco sobre as ações que devem ser tratadas para um futuro próximo. Agora é sempre bom lembrar que quem ganha a eleição, quem vence o adversário, no caso, quem está na oposição e ganha a eleição, vai assumir a prefeitura e vai ter que mostrar também, né, como é que vai concretizar suas propostas, como é que vai concretizar suas promessas. É um desafio muito grande. A Timon, como você disse, se relaciona de forma fraternal com Teresina, porque quando você pensa, por exemplo, a saúde e a mobilidade de Timon, você não pode esquecer que ela está ao lado de Teresina. Então é uma cidade que vai precisar, obviamente, dialogar com o próximo prefeito também da capital do Piauí, e obviamente que a gente vai acompanhar como isso vai ocorrer. Mas vitória que surpreendeu sim, mas foi uma grande vitória para o Rafael Brito, né,
que agora, de Ex-eleitor, fato, exatamente, se torna uma liderança política solo, né? Porque até então a gente sempre lembrava dele vinculado o seu passado ao grupo de Chico Leitor e de Luciano Leitor, mas à medida em que ele vence a disputa pela prefeitura, enfrentando seus antigos aliados, obviamente que ele se consolida como liderança isolada, né? Como uma liderança independente na cidade de Timon. E teve a capacidade de articulação também, eu destaco aqui no caso do prefeito eleito de Timon, Rafael, é uma capacidade de articulação muito boa também, né? Atrair para o seu palanque a ex-prefeita Socorro Aquim, que foi candidata a vice, o né? Coronel Schneider. Eleito. O Coronel Schneider, que ficou em segundo lugar na disputa em 2020, também estava no palanque de Rafael. Então o candidato Rafael conseguiu, né? O prefeito eleito agora, Rafael, conseguiu mostrar também essa capacidade de articulação importante, né? Atraindo antigos adversários, né? Numa coalizão que resultou na sua vitória em Timon. Vamos falar agora de Parnaíba, viu, João Magalhães? Porque o candidato Francisco Emanuel, o novo Francisco, confirmou aí a vitória, né, a liderança de Mão Santa com a vitória em Parnaíba. O engenheiro Francisco Emanuel, o novo Francisco, de 31 anos, foi eleito prefeito de Parnaíba. Ele foi escolhido pelo grupo, né, liderado pelo prefeito Mão Santa e pela deputada Gracinha Mão Santa. Né, com 59,09%, o novo Francisco vai comandar o município de Parnaíba a partir de janeiro de 2020. O candidato Doutor Hélio, do MDB, que tinha o apoio do Palácio de Karnak, obteve apenas 30,14% dos votos válidos. O ex-prefeito Zé Hamilton obteve aí 9.692 votos e ficou em quarto lugar. E Arivelton Fontinelli, do Democracia Cristã, teve 222 votos. Nas redes sociais, Francisco Emanuel agradeceu o apoio dos eleitores e também da família Mão Santa, inclusive agradeceu pela confiança, né, pela confiança no seu nome, e disse que vai continuar o legado do atual prefeito Mão Santa. É uma vitória já esperada, João Magalhães. O Francisco Emanuel, né, que era um nome técnico que fazia parte ali da gestão da Prefeitura de Parnaíba, foi escolhido por ter esse perfil, inclusive teve um trabalho muito bem feito de associá-lo ao prefeito Mão Santa, né? Os dois têm o mesmo nome, né? Francisco, e foi criado inclusive aí essa terminologia, né? O novo Francisco, né? Para fazer essa associação ao prefeito Mão Santa, que é o Francisco de Assis Moraes Souza. Vitória que consolida, não deixa nenhuma dúvida, né, da liderança que Mão Santa é na cidade de Parnaíba, porque foi uma diferença muito grande, Natanael. A gente fala que, obviamente, já se esperava um resultado favorável à candidatura de Mão Santa, mas a gente está falando do dobro de votos. Foram 54 mil contra 27 mil votos. Então é uma votação expressiva. A gente não pode desconsiderar o fato de Dr. Hélio ter o empenho do governador Rafael Fonteles na cidade de Parnaíba. Então essa derrota de Dr. Hélio já era, de certa forma, um pouco esperada pelo o cenário que se desenhava na cidade, mas não nessa proporção, até porque ele é um deputado estadual que sempre é bem votado em toda a região litorânea, e houve ali na cidade de Parnaíba um empenho fundamental do governador na eleição de Dr. Hélio. Então essa diferença de votos, ela é um ingrediente que precisa ser visto, né, com atenção, inclusive pelo Palácio de Karnak, mas também que consolida, não deixa nenhuma dúvida quanto à liderança de Mão Santa na cidade de Parnaíba. E eu diria que traz duas questões interessantes. A liderança de Mão Santa consolidada, ninguém duvida disso, e uma capacidade da deputada estadual Gracinha Mão Santa de escolher o sucessor. Sim. Porque o novo Francisco foi escolhido por ela, né? Mão Santa adotou a ideia, trabalhou para elegê-lo, mas a escolha dele partiu da deputada estadual Gracinha Mão Santa. O engenheiro Francisco Emanuel, o novo Francisco, inclusive substituiu a deputada Gracinha Mão Santa na Secretaria de Infraestrutura, se não estou enganado. É a secretaria que cuidava de tudo, na verdade, na cidade. É uma super secretaria, né? Isso. Quando a deputada assumiu o mandato na Assembleia Legislativa, ela era secretária na época. Quando assumiu o mandato na Assembleia Legislativa, Francisco Emanuel foi alçado aí ao posto de secretário e conquistou a confiança, né, do grupo do prefeito Mão Santa e acabou eleito. Exatamente. Então foi um nome escolhido de última hora praticamente, porque existia muitas discussões sobre quem seria o candidato em Parnaíba, mas ponto positivo aí para a deputada Gracinha, que soube escolher, e para o prefeito Mão Santa, que se consolidou, já era, na verdade, mas a diferença foi bem acima do que se esperava na cidade de Parnaíba. Quando a gestão tem uma boa avaliação, fica mais fácil conseguir fazer o sucessor, né? Inclusive ontem o
professor Germano Lúcio, né, cientista político que participou da nossa transmissão, comentava isso, né? Um cenário que é bem mais fácil para o gestor, quando ele possui uma boa avaliação, essa transferência de votos, né, João? Então, foi o que se confirmou lá em Parnaíba, a gestão do prefeito Bom Santo. Sim. Bem avaliada pelos parnaibanos. E Picos, Natan? Vamos falar de Picos, né? No sul do Piauí, Pablo Santos, o deputado estadual Pablo Santos, venceu a disputa pela prefeitura de Picos e levou o MDB de volta ao comando da cidade após 10 anos. Com 24.137 votos, 53,81% do total, o deputado estadual liderou a disputa por toda a campanha e ontem foi eleito prefeito do município de Picos, né? O deputado Pablo Santos, que contava com o apoio do governador Rafael Fonteles na cidade. O principal adversário, o atual prefeito Gil Paraibano, que buscava a reeleição, obteve apenas 20.041 votos, 44,68% do total de votos válidos. Pablo Santos em Picos, viu, João, que também contava com uma articulação importante, né, de vários líderes, né, inclusive os deputados estaduais de Picos todos estavam no palanque de Gil Paraibano, à exceção de Aldo Gil, né, que estava com o pai, mas Pablo Santos contava com o apoio de Dr. Thales Coelho, Nerinho, que é irmão da vice, Xandu Nery, e Severo Eulálio. Uma curiosidade é que a atual vice de Gil Paraibano vai ser a vice de Pablo Santos. Mudou, né? Só de chapa, exato, né? Mudou só de chefe, né? De prefeito, mas vai continuar no cargo de vice. Interessante, é uma diferença que chama a atenção, porque as pesquisas apontavam no início da disputa uma diferença bem maior, mas o prefeito Gil Paraibano acabou crescendo durante a campanha, não o suficiente para vencer as eleições, mas essa vitória de Pablo Santos é, de certa forma, libertadora, né, para o Palácio de Karnak, já que Picos vai ser a maior cidade que o governador vai ter um aliado comandando, já que Teresina e Parnaíba ficou na mão da oposição. Agora também a informação de bastidor que a gente tem é que Severo Eulálio praticamente se concentrou 100% ali na eleição de Pablo Santos, do seu aliado na cidade, nos últimos dias, fez um trabalho muito grande para eleger seu aliado lá na cidade de Picos, é um fato também interessante que chama a atenção, até porque, de certa forma, a eleição de Pablo Santos como prefeito facilita para os outros deputados ali que vão ter um aliado na prefeitura e não vão ter um adversário daqui a 2 anos, já que Pablo Santos tem na cidade de Picos realmente uma liderança expressiva. João, e por falar em Assembleia Legislativa, quem comemorou bastante a eleição de Pablo Santos foi a deputada Simone Pereira. E vai ser efetivada com a vitória. Ela dizia que estava rezando mais pela vitória de Pablo Santos do que a própria mãe do deputado, Pablo, né? Santos. E deu certo, né? As orações da deputada Simone, que a partir de janeiro assume o mandato efetivo de deputada estadual, ou seja, mais um gabinete para o grupo político do deputado Júlio César, do deputado Georgiano, que vai ser tema. Amanhã a gente pode comentar sobre isso. É um grupo que sai muito forte, porque o PSD elegeu o maior número de prefeitos, cidades importantes, perdeu eleições em alguns municípios, mas com a votação expressiva. Acho que amanhã a gente entra nessa seara dos partidos. E só para encerrar sobre Picos, viu, e a vitória de Pablo Santos, essa vitória também vai trazer modificações no secretariado do governador Rafael Fonteles. Pablo Santos ocupou a Secretaria de Turismo, né, indica o atual secretário de Turismo. Após a vitória, naturalmente deve perder essa indicação, porque vai ser prefeito de uma das cidades mais importantes, né? Vai ter, inclusive, aí uma maior projeção, um orçamento bem maior para administrar. E vai ter essa reorganização na base, né, João Magalhães? A Secretaria de Turismo é uma das pastas que deve passar por essa reorganização. Com certeza. Acredito que a gente pode aprofundar também esse outro assunto, porque vai depender da avaliação que o governador Rafael Fonteles vai fazer sobre o resultado das eleições. Acredito que o resultado não foi como o governador esperava, porque houve derrota do governo nos principais municípios do estado do Piauí. Muitos suplentes que eram candidatos perderam a eleição, ninguém sabe como é que vai ficar a situação deles. O governador vai precisar fazer um rearranjo, até porque 2026 bate na porta. Uma vitória de Silvio Mendes na capital dá fôlego a esse grupo de oposição, é preciso saber como ele vai se comportar. Então, amanhã a gente pode aprofundar também esse outro assunto. Vai anotando, viu, Douglas, que amanhã também tem muito assunto para a gente aprofundar, mas em relação a Picos eu acredito também muito nesse sentido, Natan. Só para encerrar aqui o nosso giro pelo interior, Floriano Antônio Reis, o atual prefeito, reeleito, né, vai comandar o município pelos próximos 4 anos. O candidato do PSD obteve 19.200 votos
e venceu o principal adversário, o deputado estadual Marcos Calume, do PT, que obteve 43% dos votos, né? 15.269 votos, uma disputa em picos também. Teve como vencedor o atual prefeito Antônio Reis. É uma cidade em que o PT imaginava que venceria as eleições, porque a pré-campanha foi liderada por Marcos Vinícius Calume, mas já havia essa tendência, né? Porque o prefeito Antônio Reis conseguiu crescer durante a campanha, nos últimos meses, nas últimas semanas, já se falava que Antônio Reis se consolidava na liderança, porque, obviamente, a política tem disso, né? O cenário vai mudando à medida que o tempo vai passando, algumas candidaturas vão evoluindo. Quem está no exercício do poder e consegue fazer um trabalho ali político de articulação acaba crescendo na reta final. Foi o que aconteceu com Antônio Reis lá na cidade de Floriano. É bom lembrar a situação dele. Ele assumiu a prefeitura em 2022 com a renúncia de Joel Rodrigues para concorrer ao Senado. Ele foi para o PSD nesse movimento, né, de tentar se aproximar da base do governador Rafael Fonteles. O governador fez questão de dizer que lá em Floriano o seu candidato era Marcos Vinícius Calume, que é do PT e era um aliado de primeira hora do governador. Antônio Reis tinha o apoio ali fundamental de Georgiano Neto, né, e do deputado Júlio César. Ele se enquadra naquele movimento de deputados, de prefeitos, de lideranças de oposição que chegam ao PSD como uma forma de colocar ali um pé na base do governo Rafael Fonteles. Então, o resultado das urnas mostrou realmente o que já se vinha comentando nas últimas semanas de crescimento e consolidação de Antônio Reis quanto prefeito lá de Floriano, que acabou se reelegendo. Marcos Vinícius Calume, que é suplente de deputado estadual, é mais um que a gente vai ter que aguardar um pouco para saber qual vai ser a reflexão do governador sobre essas situações. Natan? É isso, viu, Magela? Nosso giro aí pelo interior do estado. Falta o vereador da capital, né? Vamos falar daqui a pouquinho. Então, Daqui a pouco. O vereador da capital.